Amigos da família Gumersindiana, hoje é dia 3 de julho de 2024. Há 95 anos, o clérigo salesiano José Gumersindo chegava à missão de São Gabriel, no estado do Amazonas. Vimos no vídeo anterior que ele passou por Barcelos durante alguns meses, né? Inicialmente a missão dele seria São Gabriel, mas ele, quando parou em Barcelos, foi segurado, vamos dizer assim, forçadamente pelo padre José Dmitrovich, que estava sozinho naquela missão de Barcelos, mas no dia 1º de julho de 1929 ele partiu definitivamente para São Gabriel, onde chegou no dia 3 de julho de 1929. Vamos a algumas curiosidades, algumas coisas interessantes que o Gumersindo viveu em São Gabriel, né? Essa data, como disse, marca a chegada dele em São Gabriel, local em que ele ganhou a batina branca de missionário. Lá ele foi recebido pelo padre Gualberto. Em suas memórias, ou seja, no livro Pedaços d'Alma, ele cita o clima de camaradagem da comunidade salesiana e narra com alegria os 2 anos vividos naquela missão. O trabalho de professor era com os caboclinhos de 5 a 15 anos. Tem até uma foto no livro 40 anos no deserto que retrata bem essa passagem do padre do Gumersindo, né, ainda salesiano, clérigo, entre os indígenas de São Gabriel. Você pode acompanhar nesse vídeo essa foto com mais detalhe, né? Bom, se o trabalho do Gumersindo era grande entre os alunos, os estudantes, né, ele tinha também momentos de folga. Nesses períodos de folga, especialmente, copiou dos índiozinhos 50 histórias que eles ditavam com toda simplicidade, na língua tupi-guarani, o Nhengatu. Em 2 anos conseguiu encher 2 sacos de papeizinhos com a palavra e o significado, cuja base serviria para um dicionário com 30.000 palavras. Mas, alguns anos depois, em Boquim, no estado de Sergipe, alguém colocou no lixo aquela imensidão de papeizinhos. Voltando à missão de São Gabriel, ela também recebeu destaque no livro de memórias do padre Gumersindo, Pedaços d'Alma. Se eu não me engano, tem 2 ou 3 capítulos escritos sobre essa missão. No final dessa fala eu vou dar para você a referência desses conteúdos. Além do que já foi citado aqui, ele escreveu que no período de férias, enquanto os caboclinhos estavam nas matas, os padres e clérigos aproveitavam as férias recebendo inclusive colegas de outras missões. Certa vez, eles foram à noite tomar banho no Rio Negro. E o Negro passa exatamente bem próximo àquela missão de São Gabriel, né? O que aconteceu quando eles foram tomar banho no Rio Negro? Uma onça de 1,5 metro farejava suas roupas. Foi-se meia hora de suspense até a onça ir embora. E eles também. Outra situação interessante. Do trabalho do Gumersindo lá, além do trabalho de educação com os indígenas, né, as crianças daquela cidade, ele teve um trabalho muito particular. A prelazia do Rio Negro ficava sob a responsabilidade do italiano Dom Pedro Massa. O bispo havia conseguido um observatório de meteorologia instalado em São Gabriel. Era responsabilidade justamente do clérigo Gumersindo ir ao observatório às 6 da manhã, às 13 horas e às 21 horas, marcar as referências meteorológicas. Certa vez à noite, quando fechou a porta para retornar à sua casa, um calor esquisito bateu em sua nuca, o que fez ele instintivamente voltar para o observatório. Era uma onça perigosa que ele fez afastar balançando o molho de chaves, já que era de seu conhecimento que a onça se acovarda diante de um barulho continuado que ela desconhece. Assim ela se foi. Ainda ao chegar em casa, Gumersindo quase foi atacado por uma cobra. Naquela noite rezou melhor e agradeceu a seus santos protetores por terem lhe conservado a vida. Agora, nas palavras dele mesmo, no livro Pedaços d'Alma, sobre os seus alunos de São Gabriel. Ele escreveu assim: para os caboclinhos de São Gabriel, o domingo era um dia de desabafo de sua natureza. Como assistente, suportei até ao fim com verdadeira saúde. Preparei festas teatrais, melodramas e representações em várias ocasiões.
Uma coisa posso afirmar: era muito fácil a disciplina entre os caboclinhos da mata, amigos do silêncio, estudiosos e sagazes como poucos brancos. Fui assistente de órfãos, de filhos ricos e de aspirantes ao sacerdócio, mas nenhuma turma me foi tão obediente como aquela de São Gabriel. E o momento que deu fim à experiência do clérigo Gumersindo da missão de São Gabriel foi com Dom Pedro Massa. Ele ficou ali mais ou menos dois anos. Num dos dias em que o clérigo já estava no fim do seu tirocínio, sentiu um formigão subir pelo braço esquerdo. Perdeu a fala e o raciocínio. Dom Massa correu para me ver, perguntando-me o que era, e eu com gestos pedia um lápis e escrevia garatujas para ele como resposta. Era princípio de uma congestão cerebral, que a prestava dos remédios imediatos me livrou. Gumersindo foi então enviado a Manaus, onde passou 20 dias sob os cuidados médicos. O mesmo inspetor que o enviou para São Gabriel, o padre Ambrósio Tirelli, determinou que ele encerrasse o trabalho nas missões do Alto Rio Negro. Ele despediu-se das terras indígenas com a sua primeira poesia, O Brasileiro. Essa poesia tem 10 estrofes e está também no livro Pedaços d'Alma, seu livro de memórias, no capítulo 65. Ele escreveu essa poesia, entre parênteses está aqui, em defesa do índio. Né? Então aí algumas referências da experiência do Gumersindo ainda, né? Seminarista, clérigo salesiano, na cidade de São Gabriel, no Amazonas, entre os indígenas, especialmente como professor das crianças, né? Dos pequenos, vamos dizer assim. Interessante que tem uma foto, como lembrei no início, no livro 40 Anos no Deserto, do Gumersindo entre os alunos, né? Que ele dava aulas, para quem eles dava aulas ali. Eu não posso terminar esse vídeo também sem contar a experiência que vivi na cidade de São Gabriel no ano de 2012, se eu não me engano, no mês de abril. Vou passar para você ver algumas fotos que tirei naquela ocasião, em que estive lá a trabalho, né? A Fazenda da Esperança, onde eu trabalho, abriu uma comunidade lá para recuperação de dependentes químicos daquela região, e eu fui fazer a cobertura desse evento, né? Lá com o bispo Dom Edson, à época, nós visitamos algumas comunidades à beira do Rio Negro. Foi uma experiência muito interessante, né? Ali mesmo, junto à Mitra Diocesana, tem um colégio. Eu imagino que deve ser o mesmo local onde o Gumersindo tirou aquela foto com os seus alunos, junto ao colégio, a Catedral de São Gabriel, e bem próximo o Rio Negro, né? Tudo numa mesma realidade, tudo no mesmo ambiente praticamente. Então, foi uma experiência muito interessante para mim também. Lembro de uma frase que o Dom Edson disse na época, nos passeios que a gente fez por lá. Ele disse que os salesianos humanizaram aquela região. Então, para mim ficou muito gravado isso, e sentia um certo orgulho, um certo prazer por saber que o Padre Gumersindo, né, fez parte dessa humanização daquela região, daquelas pessoas. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, dessas curiosidades que o Gumersindo viveu na cidade de São Gabriel. Digo Gumersindo porque ele seria padre 5 anos depois, né? Ordenado em 8 de setembro de 1934. Mas o vídeo de hoje se prende a essa experiência que ele passou na cidade de São Gabriel, no Amazonas, bem na divisa com Venezuela e Colômbia. A você, eu deixo o convite novamente para curtir o vídeo, compartilhar entre seus amigos, entre os grupos relacionados à família gumersindiana, e também para que você deixe seu comentário com sugestões para os próximos vídeos. Elas são sempre bem-vindas. Até o próximo vídeo!